Fala galera do Boteco Connection, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa Barba aqui na área, mais uma vez chegando para a gente conversar sobre tecnofeudalismo ou sobre feudalismo digital, né? Que são as duas formas como alguns autores, alguns acadêmicos vêm trabalhando a questão dos algoritmos e das novas tecnologias que são utilizadas pelas chamadas Big Techs, que usam dessas tecnologias para manipular a informação pública, para manipular os nossos gostos, os nossos desejos, tudo isso. Vamos falar de forma um pouco mais aprofundada sobre isso nesse vídeo de hoje, tá? Aqui no Boteco Connection nós já fizemos uma análise do documentário Dilema das Redes, disponível no Netflix. Eu fiz com o meu parceiro Laerte Fernandes. Também fizemos alguns outros vídeos relacionados a esse tema. Eu vou deixar linkado aqui para vocês na descrição. E também deixarei algumas reportagens e link para compra de alguns livros que tratam desse tema, tá? O feudalismo digital ou tecnofeudalismo, tá bom? Mas antes da gente começar o vídeo, já peço para você, já deixa o like, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve. A gente já está chegando aí para bater a marca de 1000 inscritos. Tá? E a partir do momento que a gente bate 1000 inscritos, as coisas começam a melhorar um pouco pra gente aqui no YouTube. Então colabora com a gente e se inscreve aí no canal, beleza? Então bora pra nova vinheta aí do canal. Vamos lá. Bom galera, é isso. Então vamos falar um pouco sobre essa questão da tecnologia ela estar no controle, né? As empresas digitais, as mídias sociais, elas estão começando de fato a chamar a atenção, né, por parte aí dos estados nacionais, né? Como os dados pessoais das pessoas eles se tornaram a mercadoria mais valiosa do planeta, né, mais valiosa do mundo, a pergunta que surgiu em muitos acadêmicos é: será que a gente quer ser escravo desse mundo digital? Será que seremos escravos digitais dos algoritmos e da inteligência artificial? Essa é uma pergunta que a gente precisa tentar responder de alguma forma, né? A questão da democratização da economia nas plataformas, ela continua muito imprecisa e nebulosa, tá? Os algoritmos eles estão se desenvolvendo de forma com que as empresas elas lucrem com o nosso comportamento. O nosso comportamento no passado, no presente e para influenciar isso no futuro, entendeu? Em muitos casos, as plataformas digitais elas já conhecem as nossas preferências melhor do que a gente, inclusive, né? Porque a gente deixa rastros por todos os lugares que a gente passa. Mesmo com que eles conseguem fazer até com que os nossos comportamentos produzam valor para eles. Mas será que a gente quer realmente viver nessa sociedade em que os nossos desejos e a nossa individualidade acaba ficando à venda, né? Acaba sendo utilizado por essas Big Techs, né? O capitalismo ele sempre foi campeão em criar novos desejos e aspirações para todos nós, né? Para todas as pessoas. Só que com grandes volumes de dados e algoritmos, as chamadas Big Techs, né? Elas aceleraram e inverteram esse processo. Em vez das empresas criarem apenas novos bens e novos serviços que nos chamam a atenção, antecipando o que as pessoas podem querer, na verdade, hoje elas já sabem o que a gente quer, como eu disse anteriormente, e nos vendem o nosso próprio futuro. E o pior disso é que os processos algorítmicos eles perpetuam os preconceitos raciais e de gênero e podem ser manipulados para obtenção de lucros, de ganhos políticos que são às vezes nebulosos aí, haja vista a ascensão da extrema-direita. É um fato que todos nos beneficiamos com esses serviços digitais, como a pesquisa no Google, por exemplo, só que muitas vezes a gente não se dá conta de que o nosso comportamento está sendo catalogado, moldado e vendido para obtenção de lucro pelo próprio Google e por outras plataformas parecidas. Como a gente muda isso? Para mudar isso, a gente precisa focar diretamente no modelo de negócios vigente atualmente. E especificamente na fonte das rendas econômicas dessas Big Techs.
Para mim, o problema, na verdade, não é somente o tamanho das empresas, né, a dimensão das empresas, mas sim como as empresas baseadas em redes elas estão exercendo o seu poder no mercado. No começo, as empresas de tecnologia elas utilizavam as suas redes amplas para atrair fornecedores. O objetivo, obviamente, era dar mais opções aos consumidores. A Amazon ela cresceu permitindo, por exemplo, que pequenas editoras vendessem livros, o que acabou fomentando o mercado para novos escritores. O Google ele costumava desenvolver uma variedade super diversificada de fornecedores de bens e de serviços. Mas o que está acontecendo agora, por exemplo, com essas duas empresas que eu citei? O que está acontecendo agora é que essas empresas elas estão usando as suas posições para asfixiar a concorrência, pois elas controlam os produtos que as pessoas enxergam na internet, que as pessoas veem, e favorecem as suas próprias marcas, né, ou a dos seus parceiros comerciais. E é por causa disso que a gente precisa desenvolver uma nova estrutura de governança, que poderia iniciar, por exemplo, com a utilização de um novo vocabulário controlado, por exemplo, colocado no mercado pelo próprio Estado, entende? Uma regulamentação também poderia ser um caminho, ou seja, a criação de um conjunto de regras para esse negócio. Todavia, eu acredito que a gente precisa ir mais longe e pensar em conceitos como cocriação, por exemplo. Os governos deveriam definir os mercados para garantir que o valor criado coletivamente sirva os propósitos coletivos. Por isso que a cocriação seria muito importante. Eu penso também que uma política de concorrência no mercado não precisaria focar só na questão do tamanho dessas empresas, porque nada garante que empresas pequenas ou empresas menores não utilizariam expedientes parecidos com as grandes para a manipulação dos dados. Ou seja, tem várias nuances aí nessas questões para a gente pensar. Vale destacar que alguns governos estão criando as suas próprias plataformas para identificar cidadãos, cobrar impostos e fornecer serviços públicos de melhor qualidade. A China tem avançado muito nisso, os Estados Unidos também em alguns aspectos. As plataformas governamentais elas têm muito potencial para melhorar a eficiência do setor público e acabar democratizando a economia dessas plataformas. Mas o trabalho precisa ser feito com muita seriedade. Todavia, todo esse potencial necessita de uma nova dinâmica da economia das plataformas, né? Onde sejam pensadas novas formas de propriedade que sejam alternativas. Por exemplo, o serviço do Google ele existe porque ele usa uma tecnologia desenvolvida pelo Estado Nacional estadunidense, que é o GPS. Portanto, essa tecnologia ela deveria e deve ser utilizada para melhorar, por exemplo, o serviço dos próprios transportes públicos, das cidades, dos governos, entendeu? Os algoritmos e grandes volumes de dados eles poderiam ser usados para melhorar os serviços públicos na questão que envolve as condições de trabalho e o bem-estar das pessoas. No entanto, essas tecnologias elas estão sendo usadas para prejudicar, muitas vezes, o serviço público, violar a privacidade individual das pessoas e desestabilizar democracias ao redor do mundo. Vide todas as revoluções laranja que a gente viu por aí e o que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo. Tudo interesse privado. Vide, por exemplo, o filho do Biden com os interesses lá na Ucrânia, né? Presidente dos Estados Unidos, filho do presidente dos Estados Unidos. A ameaça representada pela inteligência artificial, dos algoritmos e outras tecnologias não está só no seu desenvolvimento, mas sim na maneira como elas são concebidas e utilizadas. Então, a gente precisa estabelecer novos rumos para os usos dessas tecnologias, né? Eu penso que o Brasil é um país retardatário na questão do capitalismo. Portanto, essa reflexão que eu estou trazendo para vocês aqui, ela é uma reflexão que está pensando dentro da estrutura do Estado burguês
pensando na questão do mercado. Ou seja, eu estou trabalhando com uma ideia de reformar algumas coisas que estão dentro do próprio sistema burguês do capitalismo, né? Por quê? Porque nós precisamos fazer com que essas tecnologias elas trabalhem a favor das pessoas e não contra. E muitas dessas tecnologias, desses algoritmos, têm sido utilizados para fazer o que nós chamamos de fake news e o que nós chamamos de uma construção comunicacional baseada na pós-verdade. Ou seja, as pessoas já acreditam em determinadas coisas e essas empresas, muitas vezes contratadas por grupos de extrema direita, contratados por grupos que têm interesses econômicos, elas utilizam esses dados para fazer com que as pessoas caminhem ou vão para o lado que elas querem, para o lado dos seus interesses. Isso é muito perigoso, pessoal, isso é muito perigoso. Então, essa foi uma breve reflexão que eu queria ter trazido aqui para vocês. Já faz algum tempo que eu tenho lido algumas coisas sobre isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, como eu falei lá no começo, algumas leituras para vocês fazerem e não ficarem aqui só com esse breve vídeo que eu fiz, né? Esse tema tem muita coisa para ser debatida, esse tema tem muita coisa para a gente aprofundar, e eu conto com vocês aí para a gente ampliar esse debate. Pretendo fazer uma live e chamar os amigos aí de outros canais para a gente trocar um pouco de ideia sobre isso, né? E aprofundar algumas questões aí e também para ver a opinião que eles têm sobre isso, né? Pretendo chamar aí os nossos camaradas aí, Barba Dialética, o Glaucio Gonzalez, o próprio Merlin, né? O Cris do Em Nome da Rosa, chamar uma galera para a gente vir conversar sobre essas questões que estão sendo utilizadas inclusive nas eleições. Então a gente precisa ficar muito atento com tudo que vem por aí e militar, gente. Militar para que a gente possa encontrar soluções para pressionar os governos, pressionar os políticos que estão aí dentro do Estado burguês com a pecha de nos representar, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem uma olhada aí na descrição e acessem as leituras e tenham aí a própria opinião de vocês acerca do assunto também. Beleza? Então um abraço para todo mundo. Não deixa de se inscrever no canal. Me ajuda a bater 1000 inscritos aí. Tamo junto. Um abraço para todo mundo. Valeu.